Bom, deixa eu ver se é essa aqui. Na verdade, essa é a nona aula, e está errado aqui, mas essa é a nona aula do livro do Gênesis. Essa é a iniciativa da Escola de Liderança e Ministério da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, e eu sou Ricardo Moreira, o professor. Nas aulas passadas, a gente já viu como foi a criação, Deus viu que tudo era muito bom no último dia, a gente viu porque Satanás caiu e o ser humano também caiu. A gente vê que depois da queda, Deus conversa e faz uma promessa lá em Gênesis. A promessa é, é uma fala e uma promessa, quando ele diz, porém, inimizade entre você e a mulher. Vocês são Satanás, e a mulher representa todos nós, entre a sua descendência, os filhos do diabo, e o descendente dela que é Jesus. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. E a gente estudou isso, né? E aí a gente estudou é, na aula 5 como, como é que Deus foi revelando como seria a salvação ao longo da Bíblia, chegando no final, mostrando que esse nosso Jesus, esse Filho de Deus, que veio aqui sendo Deus e humilhou-se e foi obediente até morte de cruz, ele é que é o motivo da nossa reconciliação com Deus. Chega nesse ponto, né? A gente viu que porque houve a multiplicação do pecado, Deus quis acabar o mundo, ele usou o dilúvio, né? E após o dilúvio, foi a família de Noé, que foi a célula geradora de toda a humanidade. A gente viu na última aula que Noé bebeu lá mais e houve um erro de um dos filhos chamado Cã. Ele viu o pai nu e foi enredar os irmãos. Ele deu uma menosprezada no pai, sabe? E depois disso, a gente viu que teve a Torre de Babel, e termina o capítulo 11 com o início da história de Abrão, né? E Gênesis 9 mostrou que os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafté, e foram os três que povoaram a terra, né? Cã se tornou maldito, né? Ele é o pai dos povos opositores ao povo de Deus. Jafté, os descendentes dele são gentios espalhados sobre a terra, e Sem foi aonde Deus escolheu Abraão. Abraão é descendente de Sem, para começar, né? Tanto que a Bíblia nossa mostra que são essas as gerações de Sem, vai mostrando e chega em Terã e termina o Gênesis 11 mostrando que Terá teve Abrão, Naor e Arã, e Abrão casou com Sarai, Naor casou com Milca, e Arã morreu, mas antes de morrer teve Ló. E a gente viu que Abrão fez algumas bobagens, né? O Senhor disse a ele, saia de tua parentela, saia de sua parentela, mas Abrão levou Ló com ele, quer dizer, não saiu da parentela, levou um parente dele com ele. Depois, quando chega no Egito, Abrão, com medo porque Sarai, ainda era Sarai, era muito bonita, ele disse assim, olha, se o povo vai me matar para ficar contigo, então diga que tu és minha irmã, mandou Sarai mentir, e por isso o faraó toma Sarai como mulher mesmo, né? E lá em Gênesis 20 se repete, Abraão quer fazer, e já era chamado de Abraão, disse assim, olha, minha irmã Sarai, Sara, que já era Sara, com o rei
de Gerar, Abimeleque, e Abimeleque disse assim, olha, isso não, quer dizer, isso foi a Bíblia mostrando que Abraão foi o começo, mas ele não era o descendente, né? E aí a aula de hoje começa assim, que a terra, estavam juntos, Abraão e Ló, e a terra, a Bíblia diz que a terra não teve capacidade de sustentar todos eles. Eles cresceram muito, tiveram muitos filhotes, muitos pastores, e os pastores, entre eles, começaram a brigar entre si. E foi Abraão muito inspirado por Deus, chama Ló e disse, Ló, essa terra tão grande não vai dar para mim e ti, não? Vai dar. Olha, vamos se separar, aparta-te de mim. Olha, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Quer dizer, Abraão disse assim, escolha para onde você quer ir. E Ló olha e vê os campos mais bonitos para o lado de Sodoma e Gomorra. E pecado é assim, pecado é bonito, sabe? Isso aí é uma linguagem até figurada para a gente ver. E Ló escolheu ir para o lado de Sodoma e Gomorra. E diz que a Bíblia que habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló foi para baixo. A gente vai ver isso, inclusive, no mapa, né? Depois que que se separa, é que Deus começa a abençoar Abrão, né? Veja, Gênesis 13, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, está aí a condição, né? Levanta teus olhos, Abraão, olha, porque essa terra que tu vê, eu vou te dar todinha e a tua descendência é para sempre, e tal, e tal. Veja, essa é a primeira vez que Deus fala de uma bênção para Abraão. Vou te dar, né? E bênção é assim, bênção enriquece, não traz consigo dores. Mas Deus começa a dar quando Abraão respeita a ordem inicial de Deus, que era sai de tua parentela. Né? Gênesis 14 começa tendo um bocado de guerra. É até ruim a gente assim, entender de tanto rei. Naquele tempo, o rei tal, Siná, era rei Arioque, rei de Elazar. É tanto rei que se juntou 4 reis contra 5 reis para lutar e se ajuntar e lutaram onde fica o mar salgado, o mar morto, né? E os reis vitoriosos, quem ganhou, pegou os bens, os despojos de Sodoma e Gomorra, foram caminhando e pegaram Ló, que morava em Sodoma. E pegaram os bens de Ló também e partiram, porque naquela época era assim, sabe? Era assim, tinha aquelas lutas de espada, de pau, de machado, de flecha, e quem ganhava, o vitorioso podia prender quem sobrou, fazia de escravo e pegava toda a riqueza daquele local. Então, esses reis vitoriosos que lutaram perto do Mar Salgado, que é exatamente onde Sodoma e Gomorra existiam, né? Aí eles pegaram tanta riqueza como pegaram Ló para ser escravo, né? Eu li bastante sobre esses reis e sobre onde foi mais ou menos a luta, e não existe consenso, mas há uma certa ideia que esses 4 reis que venceram essa guerra, um saiu da atual Iraque, outro saiu da atual Irã, e 2 eram de lá de cima, de onde era a Turquia. E pegaram Ló e foram levando para onde hoje é a Turquia, né?
E quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, Abraão não aguentou, era parente dele. Deus não mandou eles ficarem juntos. Mas quando ele soube que o sobrinho Ló estava preso, ele juntou 318 homens e foi até Dan e lutou lá e liberaram, conseguiram soltar Ló e os bens dele, e todas as mulheres e o povo de Ló, sabe? É engraçado que tem uma referência aí e perseguiu os inimigos até Dan. Dan, Dan é uma cidade porque a tribo de Dan que tomou conta dessa cidade lá em cima, só que Dan ainda não tinha nem nascido. E eu vou dar uma explicação sobre isso, sabe? Olha como Abraão teve que andar. Lá embaixo é onde se acha que era Sodoma e Gomorra, lá embaixo. E ele teve que andar aproximadamente 279 quilômetros. A pé de camelo, sei lá, isso dá 57 horas, né? Sem parar. E lá em cima foi aonde teve a luta para ele conseguir libertar o sobrinho Ló. Né? Essa é uma imagem da porta de Abraão, né? Que tem lá nessa cidade. Antigamente, essa cidade se chamava Cidade de Laís. Ela é citada em Juízes, capítulo 18, versículo 29, e é quando a tribo de Dan vai lá e luta e toma conta desse negócio. Aí, como é? Por que que Abraão, Moisés já cita a cidade, em vez de citar Laís, cita a cidade como Dan, se Dan não tinha nem nascido? É muito simples, é muito simples. É porque quando Moisés escreveu isso, o nome já se chamava Dan, né? Quando a gente vai falar que Cabral descobriu o quê? Cabral descobriu o Brasil. Mas naquela época, Cabral não descobriu o Brasil. Cabral descobriu uma terra que o primeiro nome era Ilha de Veracruz, ou Ilha de Santa Cruz. Então, se você fosse escrever mesmo, assim, Cabral descobriu a Ilha de Veracruz, né? Não, mas você diz Cabral descobriu o Brasil, porque hoje se chama Brasil. Então, essa é a mesma coisa. Quando fala que Abraão foi até a cidade de Dan, é porque todo mundo já conhecia a cidade de Dan, mas na época a cidade se chamava Laís, era lá em cima, né? Veja, aí quando Abraão já, depois de ter derrotado e ter libertado Ló, está regressando, aí o rei de Sodoma vai se encontrar com ele, e aparece uma figura que não tinha aparecido em canto nenhum. E Melquisedeque, rei de Salém. Salém, todo historiador, teólogo, sabe que Salém é a antiga Jerusalém. O começo da cidade de Jerusalém se chamava Salém. Então, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Pão e vinho? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários na sua mão. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Eita! Não existe muita dúvida sobre isso, não. Existem muitos estudos sobre quem é Melquisedeque, mas
Melquisedeque significa rei de justiça, o meu rei é justo, sabe? Hebreus 5 diz que, e assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei, Deus. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Embora sendo filho, aprendeu a obediência das coisas e tal, autor da salvação eterna, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7 diz que, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do rei Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando esse voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça. Depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho do Homem, permanece sacerdote para sempre. A gente estudou que em João, que Jesus Cristo é como um homem. Ele nasceu de Maria, tem a genealogia dele em Mateus, em Lucas, sabe? Mas a gente sabe que Jesus Cristo, ele é eterno, ele não tem, espiritualmente, Jesus não tem pai, não tem mãe, ele é eterno, não tem princípio de nada. Gente, Melquisedeque é uma aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento, se chama cristofania. Ou alguns teólogos não concordam que é o próprio Jesus. Não, aí dizem assim, é um tipo de Jesus. Porque só quem aceita dízimo é o próprio Deus. Né? Quem aceita uma homenagem é Deus. É isso que Satanás quer, que a gente se renda a ele. E quando Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, e isso mostra que Melquisedeque trouxe pão e vinho, então isso é uma conexão, é uma luz que é colocada no Novo Testamento, aponta para Jesus Cristo. Então a discussão da maioria, grande maioria dos teólogos, é se era o próprio Jesus Cristo, que seria cristofania, ou se era um tipo de Jesus Cristo. Mas aponta, Melquisedeque aponta para Jesus Cristo. Aí é a opinião minha, tá? Desculpa. Assim, pelo que eu li, pelo que eu estudei, eu prefiro pensar que foi Jesus Cristo, que é eterno, apareceu a Abraão, e Abraão, por isso que Abraão, ele, pela fé, ele também, ele deu dízimo de tudo e foi o pai da fé. Enfim, aí continua o enredo que então o rei de Sodoma disse a Abraão: Ei, dê minhas pessoas e fique uns bem para você. E Abraão disse: Eu juro pelo o Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, que eu não vou tomar nada do que é seu, nem um fio, nem uma correia da sandália, para que você não diga: Fui eu que enriqueci Abraão. É assim. O rei de Sodoma também é um tipo de Satanás. É tipo. E aí, o tipo Satanás oferece a Abraão: olha, pegue então bens. E Abraão disse: eu não quero nada seu. Isso tem um princípio, sabe? O princípio está lá escrito por Paulo. É assim: vocês não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Depois desses acontecimentos, então vem a palavra do Senhor a Abraão, dizendo assim: não tenha medo, eu sou seu escudo, vou lhe dar uma grande recompensa, tu não me des. Aí diz assim: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, vai ser gerado um herdeiro de você,
e olhe para o céu, conta as estrelas. Se você puder contar, conte. Você não vai poder contar, porque é a sua posteridade. Essa é a segunda vez que Deus diz a bênção que vai dar para Abraão. E Abraão diz assim, Senhor, e olha que Abraão fala para o seu Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro? É porque naquela época você só era, de fato, uma pessoa abençoada se a pessoa tivesse terras, se a pessoa tivesse gado e posses, e se tivesse filhos. Abraão, nessa época, já era rico, e já tinha posses, e já tinha terra, mas não tinha filho. Por isso que quando Deus diz a ele que vai abençoar, Abraão disse, como é que tu vai me abençoar se tu não me dá filhos? Né? E Abraão questiona Deus, tu não me dá. Aí Deus diz assim, então, olha, Abraão, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E quando trouxe, olha, a Bíblia é assim, bem clara, partiu elas no meio, veja, Abraão corta sangueiro para todo lado, corta esses, né? Então, disse Deus a Abraão, saibas que de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos por causa dessa teimosia, assim, de Abraão. E aí? Porque o senhor vai me dar mesmo? É que o povo foi aprisionado no Egito 400 anos. Mas a Bíblia diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis que um forno de fumaça, uma tocha de fogo, passou no meio daquelas metades. Veja, um fogo passou naquelas metades. A explicação disso aí está lá em Jeremias 34, 18. Quando o rei Nabucodonosor aprisiona o povo de Deus, e Jeremias está falando que entregarei os homens que transgredirem a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com um bezerro dividido as duas partes, e passaram pelo meio de suas porções. Naquela época, lá em Jeremias, lá na frente, Deus tinha dito assim, eles já estavam aprisionados por Nabucodonosor. E tinha povo hebreu que estava aprisionado e ainda tinha escravo hebreu. Aí o Senhor disse assim, liberta esse escravo, porque eles já eram escravos de Nabucodonosor. E teve hebreu que não libertou o hebreu, rapaz. Aí tem essa explicação de Jeremias, esse ato de passar no meio de um animal partido no meio, quando havia um selo, uma aliança entre dois reis, eles davam a mão e passavam no meio desses dois animais, e essa passagem no meio desses animais era gritando: se eu não cumprir, os reis diziam, se eu não cumprir o que eu hoje selei com esse outro rei aqui, podem, qualquer um aqui que está escutando, pode fazer comigo o que a gente fez com esse boi que partiu no meio. Então, era o rei selando uma aliança. Então, Deus aqui, ele sela a aliança que fez com Abraão. Ele, sozinho, como uma tocha, ele passa no rei, passa no meio dos animais mortos. Era Deus dizendo assim, faça comigo, qualquer um aqui, claro que isso não acontece, né? Mas qualquer um aqui pode me matar,
se eu não cumprir a aliança que eu fiz com Abraão? Esse era o sentido disso daqui, né? Então, por isso que a Bíblia diz que Paulo diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Aí volta a narrativa, começa é, a narrativa da conversa entre Abraão e Sarai, né? E que mesmo tendo a promessa, Sarai tenta dar o jeitinho humano, sabe? Sarai estava velha, a Bíblia diz que ela não tinha mais os costumes da jovem, quer dizer, não menstruava mais, né? Ela pega Agar e dá para Abraão ter relação com ela. Isso era uma coisa, naquela época, aceitável, se não tivesse a interferência de Deus, porque os escravos eram posse. Então, o filho de Agar com Abraão seria posse de Sara. Por isso que ela faz isso. Mas foi um jeitinho humano, sabe? E, Abraão deitou com Sara, com Agar, com a escrava, e nasceu Ismael. A Bíblia relata que Abraão tinha 86 anos quando isso aconteceu. 86 anos, decore, viu? Né? E Sara ficou com ciúme, bateu em Agar. Ela mandou Agar ter relação com Abraão, mas depois teve ciúme, mandou bater. Aí Agar foge e o anjo fala com Agar: volte, volte, você é escrava, volte, né? E Gênesis 17, de novo promessa de bênção para Abraão, só que dessa vez a bênção começa a se concretizar. O nome Abrão é transformado para Abraão e Sarai para Sara, né? Serás pai de muitas nações e não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão. Então, é a terceira vez e olha, vai ter, vou fazer contigo aliança perpétua, e tua descendência vai fazer essa aliança, e todos do sexo masculino deverão ser circuncidados. Isso Deus manda Abraão fazer, né? Abrão, que é Avram, é pai de uma nação, virou Abraão, que é pai de muitas nações. Aqui nós estamos no meio, viu? Gentios, nós estamos no meio. Sarai, que é minha princesa, agora virou Sara, princesa de todos, né? É a promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão e Sara, sabe? E existe um selo de novo, sangue, quando se corta a pelezinha no pênis da criança, sai sangue, né? Gênesis 17, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidarei a carne de vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. E a Bíblia diz que todos os homens da casa de Abraão agora, foram circuncisados, né? Inclusive Ismael, né? Inclusive Ismael. E depois dessa aliança, a Bíblia muda a história. Para de falar na bênção de Abraão e começa a falar de pecado, de Sodoma e Gomorra, né? E aí todo mundo sabe a história que aparecem 3 homens a Abraão e 2 que, na verdade, vão lá até Sodoma e Gomorra, fazer o juízo de Deus lá em Sodoma e Gomorra, porque tinha muito pecado lá. Abraão, preocupado com Ló de novo, e, Senhor, se lá tiver 50 justos, não, eu vou poupar, e se tiver 20, e se tiver 10? Né? E a gente sabe a história, né? Quando esses homens chegam lá, o povo de Sodoma quer transar,
com esses dois homens. Ló fica louco, diz, não, pega aqui, eu tenho duas filhas virgens, tome, mas o povo não quer não, os anjos pegam, botam a Ló para dentro e cega todos os homens lá de fora, e eles fogem, e os anjos dizem assim, não olhe para trás, e todo mundo sabe que a mulher de Ló olha para trás, vira estátua de sal, né? E qual é o pecado de Sodoma e Gomorra? Muitos. Isso a Bíblia diz lá em Ezequiel, eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, olha, ela era soberba, tinha fartura de pão, e a mudança de ociosidade, preguiça, teve ela com suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre necessitado, não ajudava ninguém. E esse povo de Sodoma se ensoberbeceu e fizeram abominações diante de mim. Então, o pecado inicial de Sodoma e Gomorra era que eles ficaram ricos e não cuidavam dos pobres e dos necessitados. Aí depois degringolou, sabe? Né? Pastor Daniel mandou ontem para mim que a ciência descobriu que um asteroide, há mais ou menos 3.600 anos atrás, que foi mais ou menos na época que Sodoma e Gomorra foram destruídas, teve um asteroide que, com uma potência de mais ou menos 1.000 bombas atômicas, destruiu uma cidade perto do Mar Morto. A Bíblia só descobre, minha gente, a ciência só descobre o que a Bíblia já diz, né? Mas depois que mesmo Sodoma e Gomorra se acaba, o desmantelo continua grande lá com Ló, sabe? Ló fica... A esposa de Ló virou estátua de sal, e as duas filhas querem dar um jeitinho de novo, nosso pai não vai ter descendente, e dão uma cachaça a Ló deita com elas, e da primogênita nasce Moabe, que se torna um povo, os moabitas, que lá na frente vai ter confusão com Moisés, né? A mais nova tem Amon, que vai ser o pai dos amonitas, que lá na frente tem confusão, sabe? Olha, desmantelo, sabe? Aqui está o mapa para vocês terem noção de onde os arqueólogos acreditam que acharam as ruínas de Sodoma. É lá embaixo do Mar Morto, está aqui as ruínas do Mar Morto, de Sodoma. Né? Não se tem certeza não, mas são os arqueólogos que estão dizendo isso, né? Aí depois que tem a destruição de Sodoma e Gomorra, a Bíblia volta de novo a narrar a história de Abraão. Agora é Abraão. Um pouquinho antes, Sara escutou que seria mãe das nações, por isso que virou Sara, dá uma risada, né? No seu interior, e isso não agrada a Deus, né? Por ter elas rido, né? Isaac se chamou aquele que ri, né? Que quer dizer riso, né? E Abraão teve Isaac com 100 anos. Olha, a isso que eu chamei a atenção. A Bíblia relata que quando Abraão deitou com Agar e teve Ismael, foi com 86 anos. E a Bíblia relata que quando nasceu Isaac foi com 100 anos. Então, existia uma diferença de idade entre Ismael e Isaac de 14 anos. Então, quando Isaac nasceu, Ismael já era adolescente, tinha 14 anos, né? E como ele era grandinho, menino, Ismael começou a zombar a brigar com Isaac, e Agar também zombava de Isaac. E aí isso causou confusão na família, e Sara disse assim, olha, Abraão, eu não quero esse Ismael aqui não, tira ele fora daqui. E Abraão ficou muito triste, porque Ismael era filho dele, é filho, rapaz, filho. Viveu 14 anos, claro que ele amava Ismael, sabe? Mas o Senhor
E a gente só vai entender isso na carta de Gálatas, lá na frente. Mas o Senhor diz assim: olhe, escute, Sara, tire Ismael de perto, porque o filho da promessa é Isaque, e Ismael é o filho da escrava. E a gente vai entender isso lá em Gálatas, lá, oh meu Deus, como a Bíblia é sábia, sabe? Mas eu prometo que eu vou fazer desse filho da serva uma nação, porque é descendente seu, Abraão. Então eu vou respeitar. Ismael vai ser respeitado. Deus diz isso a Ismael, sabe? Então, mesmo triste, Abraão obedece e botou Agar e Ismael para fora do convívio dele, sabe? Se despediu e quando estava andando, acabou a água do pote de Agar, e Agar bota Ismael deitado debaixo de uma árvore, e diz que foge para longe para não escutar o choro do menino, mas a Bíblia relata que Deus escutou o choro de Ismael. Veja como é tudo simbólico, tudo é simbólico. Deus não escuta Agar, porque Agar era escrava, mas respeita o choro do menino, porque o menino era filho de Abraão, né? É uma coisa linda a Bíblia, né? Então, Gênesis 21 diz que e Deus era com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E ela, a mãe, se tornou uma mulher da terra do Egito, né? Aí acaba de, não fala quase nada, e vai falar mais uma vez de Ismael, a Bíblia, e começa a falar de Isaac, porque não interessa falar mais muito Ismael, fala de Isaac, né? Quando Isaac tinha 33 a 37 anos, olha, a gente pensa que isso aconteceu quando Isaac era criança, não foi. Isaac já era grande quando Deus diz assim: olha, pegue seu único filho, mais ou menos na idade de Jesus, mais ou menos na idade de Jesus, pegue Isaac, que você ama, vá para o Monte Moriá e mate ele em holocausto. E Abraão pegou a lenha, botou Isaac, tomou fogo, o cutelo na mão, a faca com ponta. E Isaac disse assim: meu pai, eu estou vendo fogo para fazer, estou vendo lenha, e cadê o cordeiro? A resposta de Abraão agora já é: Deus proverá. Ah, Jesus, como Deus é bom, né? E Deus disse assim, porque Abraão não negou aquele filho, já era de novo. Isaac é um tipo de Jesus, porque Abraão não nega o seu filho. E aí Deus disse assim: por mim mesmo eu jurei, porque um judeu só podia jurar por alguma coisa maior. Então Deus, ele jura por ele mesmo, porque maior do que Deus não existe nada. Então ele diz assim: por mim mesmo eu jurei que enquanto fizeste essa ação de entregar seu filho, eu vou te abençoar, grandemente multiplicarei, vai ser de novo, né? E mais uma vez Deus mostra que abençoou Abraão. A Bíblia, todo mundo tem que morrer, mesmo assim, aí a Bíblia continua a narrativa, Sara morre, e Abraão, agora vendo que já está mais velho, providencia um casamento para Isaac, né? Ele já era velho, aí essa parte é engraçada da Bíblia, ele chama o servo mais antigo dele e diz assim: põe debaixo a tua mão debaixo da minha coxa. Minha gente, não riam não assim, deixa eu falar. Botar a mão debaixo da minha coxa era uma tradição hebreia na época, que era assim, o nível de intimidade era tão grande que o servo, para jurar, ele botava a mão por debaixo e pegava nos testículos bota aqui a mão de baixo. Era, na verdade, pegando nos testículos de Abraão e dizendo assim: eu juro que eu vou fazer isso, viu, Abraão? Eu juro.
E o que foi que Abraão fez o servo jurar? Que meu filho não vai casar com filha de cananeu, que a gente mora aqui, na terra dos cananeus, mas vá até a terra da minha parentela e pegue uma mulher para meu filho, sabe? E a gente volta com essa imagem, a gente vê que Abraão teve com Agar, teve Ismael, e com Sara teve Isaac. E Naor, a Bíblia diz que casou com Milca lá no capítulo 11, e ele teve Uz, Buz, Quemuel, Quezés, Betuel, Azo, Pidase, Gideafe, né? E a Bíblia diz que Betuel teve Rebeca. Quer dizer que Rebeca era uma prima segunda de Isaac. E aconteceu que o servo de Moisés foi lá buscar e Rebeca apareceu formosa. E a Bíblia relata que Rebeca era muito formosa, era virgem, e Isaac tomou Rebeca e amou. A Bíblia diz que Isaac amou Rebeca, né? Depois disso, a Bíblia relata que Abraão morre. Uma coisa linda que a Bíblia mostra que Isaac e Ismael, os seus filhos, vão sepultá-lo na cova de Macpela. Se você ler um pouco antes, se eu não me engano, no capítulo 16, ou é 17, quando Sara morre, Abraão compra essa cova de Macpela para colocar Sara. E aí Isaac e Ismael pegam o pai, o corpo do pai, e vai sepultar aonde está a Sara. É coisa linda, sabe? Mostrando que não existia rixa entre os dois irmãos, Isaac e Ismael. Então, a Bíblia relata as descendências de Ismael, a Bíblia relata, e mostra que eram 12 príncipes, né? Porque Deus prometeu, tá vendo? Se Deus prometeu, ele cumpre, né? E depois para de falar de Ismael e vai mostrar a descendência de Isaac, né? E Rebeca era estéril, e Isaac orou, e havia duas nações no ventre. De Isaac e Rebeca nasceram Isaú e Jacó. Isaú nasceu primeiro, e depois Jacó. Isaú quer dizer peludo, ele era peludo, e foi o primeiro a nascer. Ele era ruivo, por isso que o apelido de Isaú era Edom. E você vai entender que os edomitas eram os descendentes de Isaú, porque quer dizer vermelho. Então, os edomitas, descendentes de Isaú, ele era um caçador. E Jacó, que é enganador, suplantador, né? Era um agricultor, vivia nas tendas, mas era um enganador, sabe? E Isaac, coisa triste, mas Isaac amava mais Esaú, e Rebeca, a sua mãe, amava mais Jacó. E a gente vê o relato de Gênesis 25, que Esaú vendeu a bênção da primogenitura por um prato de comida, sabe? E por que Jacó quis a bênção da primogenitura? Né? Porque essa bênção dava alguns privilégios e alguns direitos ao primeiro filho. Quando morria o pai, era o filho mais velho que tomava conta do clã inteirinho, que naquela época se reunia em clã. Então, ele representava a família toda, inclusive perante Deus, o responsável. Então, era Esaú e agora o responsável seria Jacó, né? Ele tinha o direito a, se um pai tivesse 10 filhos, todo mundo teria uma parte da herança, mas o primeiro, o primogênito, teria duas partes da herança. E se fosse rei, o primogênito ainda hoje né? O primeiro filho é que tem direito à sucessão, né? O príncipe Charles é que tem o direito à sucessão. Depois do príncipe Charles, aí é o príncipe Felipe, o príncipe lá da, sei lá. Bom, então isso era a bênção
primogenitura. E a Bíblia, em Colossenses, Paulo diz que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Agora, tem um detalhe: somente o pai poderia transferir a primogenitura para outro filho. Por isso que, além de trocar a primogenitura por um prato de comida que Jacó enganou Esaú, enganou não. Ele ofereceu e Esaú quis. Talvez até Esaú tenha feito isso porque sabia que só esse fato não passava a bênção da primogenitura. Tinha que o pai deles passar a bênção. Então foi quando Jacó, o enganador, pegou pele de cordeiro, botou, se enrolou e mandou o pai que já estava, Isaac já estava meio cego, pegar e Isaac pensar que era Esaú e abençoar Jacó. Então, a bênção da primogenitura teve a autorização de Esaú, quando ele trocou pelo prato de comida, e teve a bênção transferida na hora que Jacó enganou o pai, né? Por isso que a Bíblia mostra que ele beijou e sentindo o cheiro de suas vestes, abençoou, e o cheiro do meu filho do campo, não sei o quê, se você as nações, e abençoou. A curiosidade, muitos anos depois, já em Gênesis 48, Jacó já se chamava de Israel, na hora de abençoar também os filhos de José, na cabeça de Efraim e Manassés, Israel, Jacó, trocou também, e disseram assim, ei, está trocado as mãos, e Israel disse assim, bem, eu não sei porque troquei, mas está trocado e vai ser assim mesmo, né? E depois disso, Isaú fica triste, com raiva de Jacó, e vai até Isaac e diz assim, ô meu pai, Jacó veio aqui e te enganou, tu deixasse alguma bênção para mim? Isaac disse assim, olha, eu te coloquei sobre tudo aqui, e eu só tenho essa bênção para dar. Aí o pai disse assim, eu abençoei você. Quer dizer, ele estava dizendo assim, eu pensei que era você. Aí Esaú chora, né? E a Bíblia diz, para encerrar hoje a aula, que Esaú odiou Jacó por causa desse roubo. E disse, quando meu pai Isaac morrer, eu vou matar Jacó, né? Então, por isso que Jacó fugiu e foi morar com o tio, que era irmão de Rebeca. A Bíblia mostra, em Gênesis 25, que Labão era irmão de Rebeca. E aí Jacó fugiu lá para cima, foi lá para cima de novo. Estava aqui embaixo, no mapa, e fugiu lá para cima. E foi viver com o tio Labão. E o que é que a gente pode aprender com a aula de hoje? Com Abraão, a gente aprende que, ainda que a gente seja fraco e pecador, a gente tem que obedecer ao Senhor. Segundo, que Abraão era pecador, mas obediente. E por causa da obediência dele, Abraão é conhecido como o pai da fé. E ele tem um status de ser chamado amigo de Deus. E os discípulos, lá na frente, Jesus disse assim, eu não tenho mais vocês como servo, mas como meus amigos. É Jesus dizendo assim que creia nele, que a gente também vai ser chamado amigo de Deus, amigo de Jesus. A gente também aprende com o erro de Abraão, sabe? Como diz pastor Alexandre Chimenez, a Bíblia é pedagógica, o erro de um é mostrado na Bíblia para a gente não errar. Abraão errou, sabe? Abraão, por causa de hoje em dia tem essa guerra todinha entre árabes e judeus, por causa de Abraão. Abraão tinha que esperar. Quando Sara veio com H, Abraão devia ter dito assim, ô mulher,
Deus não prometeu, eu não vou me deitar com H, não. E se isso tivesse acontecido, não haveria Ismael. Ismael é o pai dos árabes, né? Foi por causa disso, né? A lição importante de Abraão é que ele reconheceu Jesus como sacerdote do Deus Altíssimo, né? Foi uma cristofania. Jesus apareceu, mesmo que você não acredite que foi uma aparição de Jesus Cristo, foi um tipo de Jesus Cristo que apareceu no Antigo Testamento. Com Ismael, o flecheiro, a gente aprende o quê? Que Deus atenta para o choro, ainda que nós sejamos gentios, como Ismael era filho de uma escrava, sabe? Isso é bem polêmico. Lá, Gálatas, a gente. Ricardo? Travou aqui. Parou. Foi arrebatado. Voltou. Voltou Jesus, agora. eu fiquei. Voltou. Acho que só quem não voltou Não, o dele tá parado. tá parado, Ah, o nosso tá, o dele foi que parou. A Jo tá falando aí. Ela disse que ele está falando. Mas a gente não tá ouvindo. Fala pra É ela. grave. Agora sumiu tudo. Sumiu tudo agora, até a tela. Irmãos, vamos aguardar um pouquinho. Já deve estar retornando. Deve ter tido um problema de sinal de internet lá. Vamos aguardar, tá bom? Sem problema, pastor. Vamos aguardar. São coisa da internet mesmo. Exatamente, eu não vou para canto nenhum, estou em casa.